Bem pessoal, como vocês viram aí, eu fiz um vídeo sobre pontilhadeira e não concluí o trabalho da pontilhadeira porque é muito trampo aqui e é uma correria. E às vezes quando chega a época de festa assim, muitos trabalhos e aí a gente termina adiando um pouco as coisas. Mas surgiu agora a necessidade de fazer uma aqui por uma encomenda. E essa vai ser 127 volts. Como a tensão de trabalho dela vai ser 127 volts, então a corrente no secundário e também no primário, ou melhor, a corrente de entrada no primário é dobrada. A exemplo aí, se tivesse esse trafo em 220 volts e a corrente de trabalho dele fosse 10 amperes, em 127 essa corrente subiria para 20. Então eu vou colocar dois trafos desse. Eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz naquela maquininha de solda que postei aí no canal. Então eu vou tirar os Is dele, colocar aqui e colocar o enrolamento de trabalho no meio. Com isso vai refrigerar um pouco melhor os de entrada e também vai concentrar uma maior corrente no meio, já que vai vir jogada pelos dois aqui. Porém, como naquele mesmo trabalho lá, eu tenho que fazer uma configuração correta desses trafos para que este enrolamento não fique em contrafase. Porque senão, se ele ficar em contrafase, quando eu colocar ele em paralelo, um trafo desse vai ficar induzindo no outro aqui, anulando o campo magnético e fazendo com que ele se aqueça e o secundário, no caso que vai ser o nosso enrolamento de trabalho, não vai ter potência alguma. Então a primeira coisa a fazer é tirar esse enrolamento grosso aí. Esse enrolamento grosso é o enrolamento dele de alta tensão desses trafos. Para tirar esse enrolamento grosso, podemos fazer de duas maneiras. Uma é cortar ele aqui, olha, cortar ele e bater lá que ele sai. Outro modo de tirar ele é serrar com uma serra, de preferência uma serra, por causa que quando usamos um disco de lixadeira grosso, ele termina tirando toda a solda. E com isso aí essas lâminas ficam abrindo. Mas se vocês tiverem um disco fininho, dá certo também. Porque aquele disco de inox fininho, ele não corta a solda aqui. Nesse caso aqui, eu não vou usar as partes I. Então eu vou preferir deixar a solda nessa parte aqui, porque aí as lâminas ficam justinhas. Eu vejo muito acontece o seguinte, o pessoal vai abrir o trafo e corta demais aqui a parte da solda, e aí essa parte aqui termina se abrindo, o trafo separa aqui todas as lâminas e com isso ele vai vibrar mais. E em transformadores temos que aprender o seguinte, quanto mais vibra, mais aquecimento causa. Porque a lâmina ali, quando ela está vibrando ali, ela vai causando um atrito ali e aquilo ali, o núcleo aqui vai aquecendo muito. E com isso aí a gente vai tendo muitas perdas aí. Então eu vou dar início aqui. Vou cortar aqui dos dois lados. Esse aqui também. Vou tirar esse enrolamento aí. Eu vou bater ele aqui para ele ir descendo. Para sair esse primário. E depois eu vou fazer aquela mesma configuração que eu fiz na máquina. Então vou dar sequência aí. Lembrando, basta vocês serrar aqui no meio, ó. Não é, olha aqui, ele tem um corte aqui, olha. É desse lado aí que tem o corte, tá vendo? Porque esse lado aqui só está soldado a perna lateral aqui do E. De um lado e de outro. Eu vou pegar um outro aqui de um outro modelo para vocês observarem. Olha aqui, esse aqui é um trafo mais antigo. Esse aqui, ele está praticamente aí em pé, olha. Olha aí, esse funciona assim e a perna I está aqui. E naquele outro lá, a perna I está embaixo. Então, esse trafo, ao invés de ele trabalhar do outro modo lá deitado, ele trabalha assim, praticamente em pé. Só que esse trafo, ele parece grandão, mas a medida dele é a mesma desse. Porque ele aqui é estreito e esse é bem mais largo. Então, o que esse aqui ganhou de altura, esse aqui de largura.
eu estive medindo eles aqui e a proporção do núcleo dele é o mesmo tamanho. E aqui também é a mesma coisa, ele tem praticamente a mesma área, o que mudou só foi o formato do trafo. Então vou começar aqui a construção. Há dois modos, como eu falei para vocês: serra aqui, serra do outro lado e bate para sair, ou corta esse aqui, corta do lado de cá também e bate uma pineta aqui para poder sair o fio. Se vocês forem cortar com a serra ou com a outra coisa, tenha cuidado para não danificar esse enrolamento daqui que vocês vão usar, se caso vocês forem aproveitar ele. Então vou dar continuidade aqui. Então olha aí, ó, cortei ele aqui. Repare que eu só cortei a solda, olha, só a solda. E o disco de inox, ele faz um corte bem fininho aí. Depois que cortou essa solda aí, basta dar uma marteladinha para romper aí algum canto de solda que ficou, alguma coisa, com a talhadeira. E vocês terminam aí, ó. Então pronto. Já abriu aí os dois. Agora eu vou bater nele para remover esses enrolamentos para fora. Ele está apoiado ao meio lá. Então eu vou calçar essas laterais aqui, olha. Eu vou calçar elas com a madeirinha e ir batendo aqui com a madeira para ir afastando. Depois eu vou tirar todas essas lâminas. Por que eu vou tirar essas lâminas? Para que a corrente passe com maior força para o outro lado sem ter barreiras. Porque eu vou precisar de um pico de corrente na hora da soldagem. Então esse pico ele tem que ser rápido e em curta duração, que é para fazer a fusão sem terminar derretendo o material no tempo correto. Então agora vou remover aqui os enrolamentos para depois a gente fazer o trabalho dele aí. Então esse esquema que eu falei, pessoal, é esse aqui, ó. Coloca a madeirinha de um lado, uma madeira do outro, e aí você vai batendo aqui no secundário dele para sair. Olha aqui, ó. Já tirei aqui. Agora eu vou continuar batendo aqui, olha, até esse enrolamento e descendo aí. Entenderam? Repita a mesma causa com a outra para depois a gente colocar no lugar. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Saiu o enrolamento, o secundário, saiu o primário, tá aqui, e saiu aquele enrolamentozinho que tem no meio ali. Ele faz parte também da parte de alta tensão do pulso lá. Então vou agora tirar o outro. Mesmo esquema, bota lá e martela. Procure para martelar aqui uma madeira, como eu falei aqui, que tenha mesma largura aí, olha. Caso você queira aproveitar esse enrolamento um dia aí para fazer qualquer outra coisa aí, experiências, qualquer outra coisa, vai lhe servir. Então tá aí, pessoal, já os trafos limpos. Tirei aí as outras sujeiras que restava neles. Como eu falei, eu vou colocar eles dois assim. Como eu vou tirar essa perna central, ou melhor, essa parte do i, que se eu fosse usar os dois aqui, olha, se fosse usar os dois com os i's dele, aqui, e aí eu colocasse o enrolamento em cada. Essa corrente, ela ia estar limitada pela separação desses núcleos aqui, desses i's. Já que eu retiro eles, eu vou estar fortalecendo mais aqui esse pulso de corrente. Porém, também saturando um pouco o núcleo, porque eu tirei as duas partes e juntei. Agora virou um só. Isso aqui numa pistola de solda, ele é muito bom. Numa máquina de solda, empobrece um pouco. Foi no caso que eu fiz aquela lá, para poupar espaço e coisa e tal, mas empobrece um pouco o núcleo, já que ele fica aberto. Outra questão aqui é o seguinte: a hora que for juntar esse núcleo aqui um no outro, então essa área aqui, olha, ela tem que estar sem as rebarbas da solda, ela tem que estar lisa aqui. Se ficou alguma rebarba passando, você vai ter que lixar ela, que é para esse núcleo unir no outro aqui. Porque se ficar uma aberturazinha no meio aqui, você solda aqui, essa passagem aqui, onde que ia passar a corrente, foi cortada.
ficou aí um espaço, onde aqui é chamado de gap. Isso no indutor seria bom, mas não num transformador isso é muito ruim, porque a permeabilidade magnética dele foi cortada nessa perna aí. Então a corrente teria que dar um salto, aqueceria muito mais aqui, fortaleceria, como eu falei para vocês, se fosse um indutor em corrente contínua. Mas já aqui vamos fazer um transformador, então temos que, na hora de soldar, prensar ele lá bastante. Bem, com isso aí agora, já tiramos aí. E esse enrolamento aqui, olha, esse enrolamento aqui, ele é a mesma coisa do outro. Foi enrolado em uma espiral em sentido horário. Então vamos colocar ele aí, olha. Vamos dar preferência a essas pontas dele aí que fique para fora, para que não atrapalhe o outro enrolamento que vamos colocar aqui. Então os dois vai ficar aqui, ó. Como diria aí, um de cara para o outro. Então, vou colocar o isolante aqui agora e encaixar esses dois no lugar. E ver aqui o espaço que sobrou aí, olha, dá para ver que sobrou um espaço aí excelente aí para a gente fazer. Olha aí, ó, o espaço que sobrou aí. É excelente para fazer a pontilhadeirazinha. Vai dar para colocar um fio grosso, fazer um bom isolamento. E aqui, como eu falei, não vai ter as chapinhas aqui, que é para essa corrente ter uma velocidade de passagem, ele ter, diríamos aí, uma alta resposta. Porque esse trafo ele precisa de uma alta resposta em curto tempo. Então, eu vou dar continuidade aqui. Vou isolar e encaixar lá. Na hora de encaixar, você coloca o isolante, coloca lá e vai batendo um cepinho com cuidado para que esse enrolamento não venha a pegar na parte do ferro aí e vir a morder aqui, ó, as espiras. Com isso aí, a corrente vaza aqui para a massa, dá um curto ou empobrece aqui o enrolamento. E também a máquina pode ficar dando choque. Então vou dar continuidade. Pronto, pessoal, já está aqui os trafos, já coloquei umas pontas nele só para a gente fazer uma simulação agora de como ligar esses transformadores. Bem, como vocês viram, os enrolamentos deles estão assim em sentido horário. Então esse aqui foi o final onde terminou a bobina desse trafo. Esse também é o final onde terminou a bobina do trafo. Eu coloquei as duas no mesmo sentido aí. Então aqui foi onde começou o fio e foi enrolando. Bem, e agora para mim ligar esses trafos em paralelo, eles são dois trafos 127 volts. Eu tenho que ligar eles em paralelo, porque lá a tensão é 127 volts e eu quero que ele fique mais reforçado. Bem, como eu vou colocar esse trafo em cima desse, então este enrolamento ficou agora um ao contrário do outro. Então como será a ligação aqui? A ligação vai proceder dessa maneira, olha. Esse com esse e esse com esse. Porque aquela parte de lá está ao contrário dessa, estando uma de frente para a outra. Então ele vai ficar assim. Aqui vai ser em paralelo, vai entrar aí a tensão dele 110. Bem, e agora se esses trafos estivessem aí separados, como é que eu vou ligar esses trafos aí? Por exemplo, eles estando dessa maneira aqui, suponha que vocês queiram aí fazer uma maquininha de solda. Como eu vou ligar eles agora? Desta maneira aqui, olha. Começo de um com o fim do outro, olha. Vai ficar aqui. E essa vai ficar aqui. Olha lá, se eu colocar ele em cima, olha. Ó. Se eu deixar ele aqui, assim. Vai ser dessa maneira aí. Para a tensão 127 volts. Se eu fosse ligar esses trafos em série, eu teria que ligar eles em série para uma tensão 220. Aí eu poderia usar os dois em uma tensão 220. Ligaria aqui e a corrente entraria aqui. E eu teria nessas pontas 127 porque o transformador ia funcionar como alto trafo. Mas dando continuidade aqui,
Agora vem aquela questão. Quantas espiras colocar no meu trafo? Que fio eu uso? O fio mais grosso possível que venha caber aí para ter onde você puxar uma boa corrente. E quantas espiras? Geralmente esses trafos de micro-ondas, eles têm uma volta por volt. Mas se a gente quer num trafo desse aqui 10 volts, temos que colocar aí 11 a 12 voltas. Porque o trafo foi preparado para 127. E às vezes a tensão ela oscila um pouco ali, 110, 112, 110, 112. Se a gente colocar aí 10 voltas para ter 10 volts, não terá praticamente 10 volts, terá 8, terá 9. Mas num trafo desse de solda, para uma solda ponto, pelo tamanho que estamos fazendo aqui, 5 volts já é o bastante. Então eu vou colocar aqui 5 a 6 voltas, ou melhor, 6 a 7 voltas. Eu vou ver aqui, escolher um fio aqui bastante grosso. Eu vou ter uma boa área aqui. Olha aí, eu vou ter uma boa área aí, então dá para escolher um ótimo fio. Bem, o pessoal pergunta, Dantes, e dá para fazer com um transformador só? Dá, mas só que ela fica um pouco pobre quando é geralmente em 110. Então, geralmente você vai querer colocar um fio grosso, não vai ter espaço aqui para você colocar um fio grosso. Outra questão que você deve levar em consideração é não colocar fio encapado. O pessoal está usando muito fio encapado, dizendo que fulano colocou na dele, ciclano usou, não sei o que. Bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fulano fez um videozinho, colocou na internet, fez o teste e tal. Mas ninguém viu depois fulano trabalhando com aquilo lá para ver se suportou. Os testes que eu faço, procuro mostrar para vocês, são de trabalhos reais. A exemplo da maquininha de solda, mostrei para ela que ela trabalha, que ela solda bem, não tem alto rendimento, coisa e tal, mas trabalha e ainda está funcionando. Outro dia eu vou fazer um outro videozinho com ela para dizer que não só foi para mostrar. Bem, voltando aqui ao assunto, não coloque fio encapado com PP ou PVC. O fio que aguentaria aqui seria esse aqui, olha, um fio de tecido, só que esse é um fio muito fino. Pode pôr fio com cobertura de mica, pode pôr fio aí com outro tipo de cobertura, por exemplo, de algodão. Deixa eu ver aqui, amianto, cobertura de amianto, resiste bem. O amianto ele é um pouco quebradiço e a mica, mas se você ter cuidado com o trafo, não deixar cair, não deixar tomar pancada, vai ficar isolado para a vida toda. Alguns trafos enrolados com mica, a gente olha assim e acha que está sem enrolamento, é isolamento. A mica ela é um pouco transparente, a gente olha assim em primeira observação, a gente acha que aquela mica não tem isolamento, que aquele trafo não tem isolamento. Como foi um trafo que eu mostrei, um transformador de solda. A gente olha para ele e acha que aquele fio está desencapado, mas aquele fio tem um encapamento de mica. Pode isolar com poliéster também. Então agora eu vou procurar o fio ali para a gente dar aqui umas 6 voltas ou 7, como eu falei. Soldar ele bem justo e aí começar os testes. Também vou mostrar para vocês fazer o time com relé. Porque esse trafo aqui em 110, a corrente dele é dobrada. Então aquele time que a gente fez com BTA, ele vai ficar um pouco fraco aqui. O BTA não vai suportar essa corrente aqui de pico. Nessa aqui que é um pouco potente, ela não vai ser tão pequena assim, ela vai ficar média aí. Então vamos lá. Bem pessoal, o fio que eu encontrei aqui foi um fio de 5 milímetros de diâmetro. Esse fio tem aí um diâmetro quadrado aí de 21 milímetros mais ou menos. Então eu vou colocar 3 fios desse, vou desencapar ele todo, ficando aí com 15 milímetros de fio. Olha aí, ó, vai ficar com uma secção bem boa. Ele aqui é um fio de 20 milímetros quadrado, que ele é 5 milímetros de diâmetro.
O diâmetro dele aqui com o paquímetro, olha, é 5 milímetros. Então vou dar continuidade aqui e logo logo vou encapar ele. Vou mostrar para vocês também o processo para vocês encapar o de vocês aí. Bem pessoal, tem aqui agora ó, 15 milímetros de diâmetro, totalizando aí essa média de 60 milímetros quadrados de fio. Bem, para isolar aqui eu vou usar este cordão, eu vou chamar de cadastro para isolamento de bobina. Ele tem essa média de 50 metros aí mais ou menos, que deve dar aqui ó 50 milímetros de espessura aí. E para colocar aqui, se a gente tirar direto daqui, ele vai terminar amarrotando tudo aqui, fica ruim. Então aí eu passo ele para um carretel menor. Esses carretelzinhos aqui é de esparadrapo, eu sempre vou achando e guardando aqui pra gente estar fazendo os inventos. E na hora de enrolar ele aqui, coloca uma fitazinha na ponta e vamos passar ele ao contrário. Então olha o carretel aí, olha. Eu vou passar ele aqui, ó, como se estivesse enrolando no carretel, porque ao contrário fica ruim, o carretel só vai desenrolando e aumentando. E aqui não, o fio vai estar sempre esticado, ó. O ponto de orientação aqui é essa faixinha que ele tem. Ele tem uma faixinha preta, então a gente vai estar seguindo essa faixinha preta aí. Esticando ele para dar um bom isolamento, para depois ele não vir estar afastando. Não alongar demais o cordão para que não fique falha, e na hora que você enrolar este fio, aquela falha venha aparecer. Esse cordão é fino, ele não vai ocupar tanto espaço. E estique para acomodar o fio bem aí. Olha aí, ó. Aqui está esticando. Se tivesse ao contrário, ia ser ruim de esticar o cordão. Se tivesse em sentido de desenrolar, seria ruim. Já nesse sentido aqui que está enrolando, ó, eu deixo ele deslizar aqui, ó. Então pessoal, tá pronto aí enrolamento. Dá um trampinho bom. Aí vocês conferem se ficou tudo bem isoladinho. Depois dá pra ver que a parte preta não aparece, é porque ele ficou bem assentadinho. Então amanhã a gente dá continuidade aqui o trampo.
Eu coloquei ele aqui para dar essa volta, essa média aí de 6 voltas mais ou menos. Vamos ver o que consegue colocar ali dentro. Mas acho que vai dar tranquilo. Então vamos lá. Bem, pessoal, dei outra camada aqui por causa que esse fio, quando eu desencapei, ele ficou umas pontinhas. E essas pontinhas ficou aparecendo na primeira camada. Num canto e em outro elas apareciam. Então eu dei mais outra camada aqui para ficar trabalho bem seguro mesmo. Esse fio ao todo, ele tem 2,40 metros de fio aí. Com 2,40 metros. Vou tirar ele aqui e pesar para mim ver quantos gramas ele tem. Então, vamos lá. Então aí, tá o fio na balança aqui, deu aqui 1,1 kg. Deu 1,1 kg aí. Olha aí, ó. Fio bem pesado mesmo. Grosso. Então, vou passar para as outras partes ali. Lembrando que aí foi 3 fios de 5 milímetros de diâmetro. Então agora tem 15 milímetros de diâmetro, totalizando aí um quadrado aí de 60.